caso Carlinhos é um caso que choca e não teve solução até os dias de hoje. Quem levou Carlinhos e o que aconteceu com o menino? Por que do sequestro? Qual o verdadeiro motivo atrás do sequestro? Hoje na série Mistério, trago para vocês o infame sequestro do menino Carlinhos. Peço para vocês que não se esqueçam de se inscrever, compartilhar o vídeo e deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. Hoje em dia, em pleno século XXI, os sequestros são revoltantes. E quando se trata de uma criança, a comoção é enorme no país e no mundo como um todo. Então, imagine nos anos 70, época em que esse tipo de crime pouco acontecia e que ainda hoje choca porque não se tornou banal. Imagine então no início dos anos 70. Não era nada comum que as pessoas fossem raptadas aqui no Brasil. Muito menos crianças indefesas, retiradas do próprio convívio, de dentro da sua própria casa, sob o olhar da mãe e dos irmãos. Um caso repleto de hipóteses, suspeitas, informações controversas, um sequestro, no mínimo estranho, uma família suspeita e que gerou grande repercussão nacional. E é por isso que ele ainda é considerado um dos casos de sequestros mais misteriosos do país. O crime envolveu a família carioca Ramírez da Costa, composta pelo casal Maria da Conceição e João, seus 7 filhos, Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João Carlos, Roberto e Luciana, que na época tinha entre 15 até 3 anos de idade, respectivamente. Tudo aconteceu na noite de 2 de agosto de 1973. Enquanto a mãe das crianças estava com os 5 filhos mais velhos em casa assistindo televisão, Maria da Conceição se encontrava em casa com Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João e Carlos, ou Carlinhos como era chamado pela família, assistindo a novela das 8, quando de repente ocorreu um corte de energia e a casa da família ficou completamente às escuras. Foi nesse momento que um homem armado invadiu a residência, trancou todos em um cômodo e fugiu levando Carlinhos. O sequestrador deixou para trás um bilhete, no qual avisava que a criança estava em seu poder e que só seria devolvida após o pagamento do resgate. Os exames do perito Carlo Éboli revelaram que o bilhete do sequestrador fora escrito 3 dias antes e que erros gramaticais foram propositais, com o objetivo de confundir os pais dos garotos e as autoridades. O criminoso exigiu da família 100 mil cruzeiros e instruiu que o dinheiro juntamente com o bilhete deveria ser deixado dentro de uma bolsa em um ponto específico do cruzamento de 2 ruas da capital fluminense no dia 4 de agosto às 2 horas da tarde. A nota também dizia que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada. No momento do sequestro, o pai do Carlinhos se encontrava com os 2 menores, Roberto e Luciana, trabalhando em um laboratório farmacêutico que pertencia aos Ramírez da Costa. Apesar de serem proprietários do negócio, os pais do menino não possuíam o dinheiro exigido para pagar o resgate e a comunidade comovida se uniu para fazer doações. Com a publicação do bilhete pelo jornal O Globo e a grande repercussão, os sequestradores não compareceram no local combinado. Além disso, as autoridades cariocas não tinham qualquer experiência na época para lidar com tal sequestro. Entretanto, no dia e local combinado para o pagamento do resgate, inúmeros policiais disfarçados de civis, pipoqueiros e vendedores de sorvete tomavam a região.
A bolsa com dinheiro foi deixada exatamente no ponto informado. O sequestrador não apareceu. O possível sequestrador ligou para o número à disposição da população e marcou um novo local, o portão 18 do estádio do Maracanã, numa área próxima à estátua de Bellini. Um forte esquema policial foi montado, porém ninguém apareceu. Os sequestradores não entraram mais em contato, o que levou à conclusão da polícia que o sequestro não foi praticado por motivo de dinheiro. E Carlinhos nunca apareceu. O sequestrador, segundo a mãe e os irmãos, era um homem jovem, negro, vestindo uma blusa vermelha e com cabelo estilo Black Power, e invadiu a residência, já pedindo, entre aspas, a criança menor que estava na casa, e trancou a mãe e os irmãos de Carlinhos no banheiro. As investigações levaram a diversos suspeitos, entre eles os diretores de uma das clínicas que ficava ao lado da residência da família de Carlinhos, já que um dos proprietários tinha interesse em comprar a casa dos Ramírez da Costa. O médico, um homem chamado Mário Filizona, teria oferecido 60 mil cruzeiros pelo imóvel, e os policiais seguiram a ideia de que o sequestro poderia ser uma artimanha para pressionar os pais do menino. As autoridades chegaram a prender o marceneiro da clínica, Kleber Ramos, acreditando que ele teria sido contratado para raptar o garoto. Mas na falta de provas, ele foi solto. Outros funcionários da clínica também foram investigados e levados para depor. Contudo, os policiais não conseguiram encontrar nada que comprovasse o envolvimento do médico. Mas os investigadores se deram conta de algumas inconsistências no caso. A família de Carlinho tinha 3 cães, Negrinho, Cleise e Suzy, e nenhum deles parece ter reagido quando o sequestrador invadiu a casa. Além disso, a porta da residência não mostrava sinal de ter sido arrombada, e a caixa de luz, onde os fios foram cortados, não se encontrava em local evidente, e esses detalhes davam indício de que o invasor podia ser alguém conhecido que poderia conhecer a rotina familiar. Para piorar as investigações, apontaram que João, o pai de Carlinhos, estava enfrentando uma séria crise econômica e precisava desesperadamente de dinheiro. Aliás, quando a comunidade se reuniu para fazer as doações para o pagamento do resgate, o montante passou dos 300 mil, 3 vezes o valor exigido, e não se sabe que fim levou essa grana toda. Para o jornalista Celso de Martins Cerqueira, que foi a primeira pessoa a chegar no local do sequestro e que acompanhou o caso, a mãe de Carlinhos, que exibia um comportamento extravagante no curso das investigações, era a principal suspeita do crime, na investigação efetuada pelo governo militar. Mas depois não ficou só na mãe de Carlinhos, passou também para o pai, que se tornou suspeito do crime, que chegou a ser acusado de forjar o sequestro de Carlinhos. Não demorou até que inúmeras histórias começassem a circular sobre o casal. E uma delas seria que João estava tendo um caso com a secretária. Os dois teriam planejado o rapto. Um dos rumores envolvendo a mãe de Carlinhos foi que ela também teria um caso com um pai de santo local. E esse homem teria sequestrado o menino e o levado para o Maranhão. Então, em janeiro de 1974, cerca de 6 meses após o sumiço de Carlinhos, um homem chamado Adilson de Oliveira se apresentou à polícia, assumiu a autoria do crime e revelou que João Costa havia sido o mandante. O pai do Carlinhos chegou a ser preso, mas foi liberado pela polícia no dia seguinte, graças a um habeas corpus. Mais tarde, os investigadores descobriram que a confissão de Adilson não era verdadeira
e com falta de provas, o caso foi encerrado. Mais tarde, por causa desses boatos, a pressão e a desconfiança levaram os pais do menino a se divorciar. Em 1977, um detetive particular, contratado para investigar o caso paralelamente à polícia, voltou a levantar acusações de que João Costa teria forjado o sequestro do menino Carlinhos. Segundo ele, como o pai do menino estava completamente falido, ele teria criado um plano mirabolante para conseguir dinheiro. O caso então foi reaberto pela polícia e a análise do bilhete deixada pelo sequestrador apontaram que ele teria sido redigido por um homem chamado Silvio Pereira, funcionário de João. Curiosamente também veio à tona que Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinho, teria reconhecido Silvio no dia do sequestro. Mas depois de dizer isso ao pai, João teria dito para a filha que se calasse a respeito do assunto, pois ele seria preso. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas após um recurso apresentado pela defesa, ele foi absolvido. O envolvimento de João Ramírez da Costa no sequestro do filho jamais foi comprovado pela polícia. Ele se casou novamente e vive com a segunda mulher no Rio de Janeiro. Já a mãe do menino, Maria da Conceição, mora em uma kitnet com a filha mais velha e já recebeu a visita de mais de 10 homens que dizem ser Carlinhos. Contudo, exames de DNA revelam que nenhum deles é seu filho. Um desses homens continua fazendo visitas esporádicas a Maria da Conceição até hoje. Os pais de Carlinhos vivem com dificuldade financeira e ninguém sabe como o dinheiro do resgate foi utilizado. No início de 1974, chegou a ser publicada a terrível notícia de que o garoto teria sido afogado no mar, a pedido do pai, 3 meses depois dele ter sido raptado, mas o corpo jamais foi encontrado. Após mais de 40 anos, o caso do sequestro de Carlinhos continua sem solução, e o que realmente aconteceu no dia em que ele desapareceu ainda é um mistério.